Os episódios do Engrama Podcast são gravados em Caxias do Sul, no nordeste do estado, popularmente conhecida como a Serra Gaúcha. E trazemos como convidados pessoas como empresários, empreendedores inovadores, músicos, criadores, designers, médicos, psicólogos, nutricionistas. E hoje, nosso convidado, economista, que tem uma história incrível para compartilhar conosco. E espero que a nossa audiência, assim como nós, que a cada história e a cada experiência que a gente tem com os convidados aqui, nós nos transcendemos, nos tornamos pessoas melhores. Esperamos que a nossa audiência também acompanhe e se divirtam com o Jorge Luiz. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Então, quer dar uma introdução da tua história aí para nós? Eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, no bairro Santana. Fiquei aqui no Rio Grande do Sul até os 14 anos. Depois disso, meu pai militar, nós começamos a viajar Brasil afora. Então, a cada determinado período, a gente saía por aí. E já morei em vários estados. Tá? Fiz colégio militar, porque filho de militar, se não for o colégio militar na capital, não consegue acompanhar estudos, né? E minha formação é economia, como já foi dito, e dentro da escola militar eu fiz a arma de engenharia, eu fiz engenharia de estrada lá. Bom, dentro do... Eu fiz também geologia, nove semestres de geologia, mas não acabei. Nós estávamos no Amazonas e fomos transferidos do Amazonas para a Bahia. E chegando lá na Bahia não houve a oportunidade de continuar, então acabei interrompendo. E que idade você tinha quando estava ali concluindo geologia, quase concluindo? 23 anos de idade. Depois eu fui fazer economia. Tá? Em qual universidade? Na ou faculdade? Universidade Estadual de Feira de Santana. Nesse tempo a gente estava servindo lá em Feira de Santana. E foi de 85 a 91. E você estava com a sua família, seus pais, juntos? Ou somente eu você? Eu já estava casado. Já tinha casado, já tinha 2 filhas. Com 23 anos? Com 23 anos. E... Bom, aí eu comecei a fazer trabalhos na área de informática. Eu comecei dentro do Exército, trabalhando com os computadores do Comando Militar da Amazônia. E depois eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, no Banco Mercantil de São Paulo. Eu trabalhava na parte de borderô de descontos e teve um convite para retornar para Manaus, para retornar o estudo de geologia. E eu fiz mais alguns semestres e fui chamado para outro local e eu acabei indo de volta para a Bahia. E aí na Bahia eu vi que não dava para fazer finalizar a geologia e eu acabei fazendo economia. Então fui até o final. Né? E concluiu os estudos de economia com que idade? Você se formou, né? Deixa eu fazer umas contas. Uhum. Foi em 91, 31. Perfeito. Né? Depois disso eu comecei a trabalhar com projetos na área de tecnologia, que eu já vinha da área de tecnologia devido à base militar que eu tive. Né? Aí eu saí, comecei a trabalhar na área civil, né? E comecei a trabalhar primeiro com a área de arquitetura. Eu fazia alguns projetos de planta baixa, essas coisas. Depois eu fui para Salvador, montei uma empresa de informática, de consultoria de informática e planejamento na área de finanças, e foi o que sustentou a gente durante alguns anos.
Era CAD Informática. E isso foi em 94, 95? De 91 até 99. Perfeito. Tá? Como empresário. Né? Em 99, eu comecei eu tive que retornar a Brasília. Meus pais estavam lá. A gente teve um probleminha, fomos resolver o probleminha e acabei ficando lá. E nesse período de 91, 99, ganhamos dinheiro para essa empresa? Tecnologia? Olha, não tenho o que reclamar não, viu? Porque eu era da vanguarda da informática dentro do país, né? Então eu peguei empresas de porte, peguei grandes empresas para trabalho, né? Quando eu fui para Brasília, eu peguei a SAP da Alemanha e eu fui CEO da SAP com 23 estados brasileiros. Eu era responsável dentro da equipe. O que é a SAP? SAP é uma empresa de tecnologia que trabalha desde a área de telefonia até a área de robótica. Tá? Depois da SAP, eu fui IT Systems da Stadco dentro do projeto da Ford na Bahia. Nós implementamos a planta da Ford na Bahia, em Camaçari. Né? Eu retornei para Salvador, morei dois anos e meio lá. E assim tem sido a vida. Eu sou mais um nômade do que qualquer outra coisa, né? Você trabalhava muito, Jorge, e tinha tempo para uma atividade física, para um passeio com a família no final de semana? Olha, lazer? Eu costumo dizer que eu morava no avião, né, e visitava a família em casa quando dava. Né? E como você estava de peso, de tamanho naquela época? Eu estava bastante... pesadinho. Eu estava com 122 quilos. Eu tinha 122 quilos. E nesse processo todo, eu sempre joguei tênis de quadra. Tá? Então, eu era um cara forte, não era só... não era gordo. Eu era mais forte do que gordo. Tinha gordura? Sim. Era aquele negócio. Chegava no hotel, tomava um banho, dormia e 7 horas da manhã tinha que estar lá. 5 horas da manhã a gente acordava, se preparava e assim era a vida. Então era uma vida muito ruim. Né? Não era bom. Tá? É muita responsabilidade. Eu tinha perto de 15 mil pessoas abaixo de mim. Então aquilo ali tudo contribuiu para vir acontecer depois as coisas, né? Bom, eu tive 4 filhos. O mais novo, ele faleceu, ficou 3 meninas. E aí nós resolvemos adotar mais um lá na Bahia. Então hoje eu tenho 4 filhos, tá? E 3 enteados. Então, nesse vai e vem de família para cá, para lá e tudo mais, eu acabei dentro de uma perspectiva, né, de vida, eu acabei falhando. Eu tive um infarto. E nesse infarto, eu estava me sentindo mal, eu estava dentro eu trabalhava nessa época na mineradora, né, Caraíba. E em que ano foi? 97. E eu guardei o dia porque é o dia do aniversário de minha filha, dia 10 de abril. No dia 9 eu estava me sentindo mal, eu não estava me sentindo bem. O médico morava do meu lado e eu fui lá no médico. Ele disse: amanhã tu passa lá no hospital e vamos começar a fazer uns exames. Como era 2 quadras o hospital, a gente morava num núcleo. Era uma cidade planejada, que era
parte da mineradora tinha, se não me engano, 900 prédios. Não era, não. Eram 900 residências, porque tinha apartamentos também, tá? E nós... ele falou para mim, né? Vai amanhã lá, vamos fazer os exames e tudo mais. Eu levantei cedo, mas eu estava meio tonto ainda. Eu disse, olha, eu vou a pé. Não vou pegar carro porque não vou arriscar. Eu fui a pé. Aí cheguei lá, estava fazendo os exames todos e tira sangue daqui, tira sangue dali. E eu disse, pô, eu até mexi com a menina, você vai acabar fazendo sarapatel de tanto sangue que você tira do meu corpo. Aí ela disse, não, é assim mesmo, não sei o quê. Aí, quando ela mudou de braço, eu comecei a sentir uma pontada, uma dor no braço, uma pontada no peito, né? E ela puxava a seringa e a seringa retornava. Puxava a seringa retornava. Eu já estava tendo um infarto ali, né? Bom, aí eu apaguei. A minha esposa, ela tentou me segurar quando eu caí, quebrou o ossinho do cotovelo. E tentaram me reanimar, né? Eu tomei adrenalina também no peito e tudo mais. E fui dado como falecido, né? Então eu tive a morte súbita. E nesse meio tempo me botaram numa maca, me levaram para o necrotério e prepararam tiraram a roupa toda, se prepararam para fazer os exames lá de necrópsia, né? Aí nesse meio aí eu tive uma experiência de quase morte. Sabe quanto tempo se passou desde... 1h30. 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 Né? E tanto é que quando eu acordei, eu estava sozinho no local. O médico ainda ele estava atendendo uma emergência. Foi essa emergência que me salvou com certeza, né? Que senão teria sido aberto ali mesmo, né? E no retorno eu fui levado para um outro hospital, um hospital em Petrolina. Como é que é o nome? Procárdio, Clínica Cardiológica, em Petrolina. Mas quando você estava deitado na maca, só com o lençol e você levantou? Ah, sim. Os funcionários saíram correndo? Foi aí que começou a outra história, por isso que eu não contei aqui. Deixa eu me lembrar. Foi assim. Quando acordei, eu estava nu, em cima de uma placa de inox, uma mesa com uma bandeja com um buraco lá no canto de inox, é a mesa do necrotério, né? E com lençol em cima de mim, né? Então eu acordei e foi assim, na hora que eu acordei, que eu me dei por mim, doía cada célula do corpo. Todas as células, cabelo, inclusive, dente, uma dor horrível, impressionante. E eu acredito que eu tenha desmaiado. Aí eu acordei de novo, aquele desmaio que vai e vem, né? Aí eu acordei de novo, tentei me levantar e não fazia ideia que aquilo era tão alto. Aí eu caí ao chão e eu vi uma porta na frente e eu fui naquela porta, né? E eu estava com muita vontade de urinar, muita mesmo. Aí eu tentei pedir socorro lá e quando eu vi era um banheiro, mas eu não conseguia me levantar para acender luz, para fazer nada, absolutamente nada. Eu tentei chegar até a privada do banheiro e não consegui levantar. Então me urinei ali mesmo, sabe? Só que a porta ela tinha ela retornava sozinha e a porta fechou. Então eu fiquei lá e eu não conseguia falar, não conseguia gritar, eu estava morrendo de dor. Doía muito. Olha, para morrer foi fácil, para voltar foi terrível. Aí
E isso as enfermeiras te procurando, né? Pois é, aí eu escuto aquela voz, né? Mas ele não estava aqui. Aí a outra, não, ele tá, sim, estava aqui. Aí uma falando com a outra e tudo mais, e me procurando. Eu estou atrás da porta, elas abrem a porta. E o banheiro escuro, elas não acenderam a luz do banheiro e não me viram. E continuaram procurando. E aí foram avisar lá ao médico, né, que o meu corpo tinha desaparecido. Seu Jorge desapareceu. E nessa época eu era gerente da área de sistemas da mineradora. E procura daqui, procura dali, não sei o que, aquele troço todo, foi uma confusão. E voltaram lá. O médico voltou, não me achou. Eles gritavam, eu não conseguia responder. Até que alguém abriu a porta e eu empurrei a porta bateu. E aí, ó, ele está aqui. Aí me encontraram lá, me pegaram, me levaram imediatamente para uma maca, botaram uma ambulância e correram para Petrolina. Nós ficávamos a cerca de 90 quilômetros de distância. A gente trabalhava numa caatinga, né, no interior da Bahia, e tinha que ultrapassar o Rio São Francisco para chegar em Petrolina. E aí chegamos lá, eu fui internado imediatamente na UTI, fizeram vários exames, tomografia, sangue de novo. Eu digo, mas vamos tirar sangue assim lá no Raico Esparta, porque não aguentava. Eu digo, eu já estou fraco, estou tirando mais sangue ainda. E colocaram um tal de contraste. E esse contraste me causou um choque. E aí tiveram que aplicar adrenalina de novo e me enfiaram dentro da UTI e lá me deixaram dopado, como é que é o nome que dá? Sedado durante 5 dias. Como induzido? Coma induzido, é isso, exato. E eu passei 5 dias sem saber de absolutamente nada do que estava se passando, né? E no 5º dia eu acordei, a enfermeira me viu acordado, veio falar comigo e disse, ó, o senhor consegue levantar? Eu digo, acho que sim, então vamos tomar um banho. Porque o senhor está há 5 dias já aqui. Eu não me lembro dos 5 dias, né? Faço a menor ideia do que aconteceu esses 5 dias. E eu estava todo amarrado, cheio de fio no corpo e tudo mais. E eu lembro bem que o banheiro era um banheiro com um chuveiro daqueles, parecia aqueles chuveiro de campanha, que tu puxa a correntinha e cai água gelada no corpo. E aí eu estava sentado no banquinho e ela puxou a porcaria da água lá e caiu aquela água fria. Água fria, pelo amor de Deus. Ela só pode tomar banho frio aqui dentro da UTI. Não tem banho quente. Eu digo, então é o jeito. E aí houve o asseio e tudo mais e eu voltei para o meu leito, né? Fiquei mais 24 horas, só que lá eu já estava acordado, né? E depois disso aí eu fui para Brasília para fazer os exames. O seguro-saúde da empresa cobria tudo, então eu fui para Brasília para fazer os exames mais complexos, né? Porque eu estava em 97, no interior da Caatinga, né? Não era essas coisas todas, né? E aí fui para Brasília, fiz os exames lá e aí recebi o tratamento, né? E continuei esse tratamento durante algum tempo e tudo mais, e depois voltei à vida normal. Com algumas restrições, mas uma vida normal, né? Passei uns 5 anos até começar a ter condições de 90%, 95% de normalidade. E no período que você esteve, aquela 1h30 que você foi declarado como morto, o que você sentiu naquele momento? Ali foi a tal da EQM, né? O que seria a EQM?
É uma experiência de quase morte, né? Os médicos, apesar de terem dito que eu estava morto, falecido, tá? Eu, na realidade, eu não estava completamente. Tanto é que estou aqui. Então, ali foi o seguinte. Na hora que eu tive a queda, o meu corpo caiu e eu não. Eu achei aquilo louco. Como é que eu estou vendo meu corpo caído, né? E eu estou olhando para ele? Ali houve a saída do corpo, né? E eu imediatamente corri assim, fiquei mais ou menos uns 50, 70 centímetros do teto. E olhando tudo que estava acontecendo. Eu escutava normal o que as pessoas estavam falando ali durante aquele tempo. Quando me botaram o corpo na maca, que foram levar para o necrotério, tinha no corredor várias pessoas, várias crianças, todos eles esperando para serem atendidos. Mas eu via tanta gente que eu achei... Eu quando eu vim para cá, não tinha tanta gente assim. E eu via que as pessoas estavam acompanhadas, né? Mas acompanhadas de outras pessoas, às vezes as pessoas meio estranhas, umas de branco, outras sem face, uma coisa estranha. E o que será isso? E eu lembro que ao invés de estar atrás da maca, eu estava na frente, eu ia andando na frente da maca. E quando chegou no final do corredor, abriu um portal de luz, né? E eu fui sugado para esse portal. Então eu entrei num buraco de luz, uma luz azul intensa, mas que não machucava os olhos, né? E questão assim de sei lá, segundos, eu estava em outro local. Esse outro local era uma sala branca, com móveis brancos, e eles se confundiam dentro da sala. Uma luz que não agredia, mas era uma luz forte, né? E tinha 3 cadeiras. E 3 portas. Eu estava sentado na cadeira da esquerda e na porta da frente, tinha bastante gente cochichando, como se tivesse... Sabe quando a gente chega para aniversário surpresa, que está todo mundo... Ele está chegando. É uma coisa assim, sabe? Uma coisa bem, bem estranha. Bom, aí passou um tempo e eu digo, que será que... E ninguém aparece aqui, eu estou sozinho. Para mim já tinha passado um tempo danado. Aí, bom, eu vou... Aí eu olhei, eu digo, tem 3 portas aqui, será que eu tenho que escolher alguma porta? O que está acontecendo? Por que não vem ninguém falar comigo, nem nada? E eu comecei a entrar em pânico ali dentro. Mas não tentou conversar com ninguém? Não tinha ninguém para conversar, absolutamente ninguém. Eu só escutava vozes na porta da esquerda. A porta da direita, som nenhum, e a porta do meio tinha um pouquinho de som. Eu levantei, né? Bom, eu estou na frente dessa porta, eu vou nessa porta. Aí quando eu toco na maçaneta para abrir a porta, eu sinto uma mão no ombro esquerdo. E uma voz bem feminina. Ela fala assim para mim: se você abrir, você não volta. Eu olhei e vi uma silhueta de luz, né? Como se aquela silhueta fosse de um corpo de luz. E ela disse assim para mim: não abra, porque você teve o direito da escolha. E aí começou um diálogo.
Eu fiquei querendo saber o que é que estava acontecendo ali, por que eu estava ali, que direito de escolha é esse e por aí lá vai. Então foi uma conversa de uns minutos, até que ela chega para mim e disse assim, olha, você precisa escolher o teu corpo. Quando ela falou teu corpo, eu entendi que eu não estava mais aqui nesse plano. Eu estava em outro plano. E aí ela disse para mim, olha, você tem que fazer escolha. Então, entre os diálogos que aconteceram, esses diálogos, inclusive, eu conto num livro que eu fiz, que eu sou autor. E qual o livro? É O Universo Esquecido e o Ser Humano Insignificante. Ele está disponível no Clube de Autores, na internet. Eu chego para ela e pergunto, né? Tá, mas quais são as condições para mim voltar? Tem alguma condição? Não tem condição. A única coisa que vai acontecer é que na tua volta você vai sentir muita dor. Na tua volta, gradativamente, todos aqueles que estão perto de você não estarão mais. E nesse momento eu pensei comigo, bom, eles vão morrer? Aí eu perguntei. Não, eu não perguntei, eu só pensei. E a voz respondeu para mim, não, eles não vão morrer. O que vai acontecer é que você vai ter uma nova vida. Foi te dado o direito de retorno numa nova vida, no mesmo corpo. Eu fiquei esquisito, que papo louco é esse, né? Será que eu estou sonhando? Será que... sei lá o que é que está acontecendo. E aí, lá pelas tantas, dentro desse diálogo, ela pergunta para mim, ela questiona, né? Ó, você não tem mais tempo, você tem que fazer a escolha. Eu digo, não, eu vou voltar. Vou voltar, não sei o que tem de outro lado da coisa lá. Me acho jovem. Eu estava em 97, eu tinha 37 anos de idade. Né? Eu digo, pô, eu quero mais é viver, né? Mas chegou a pensar em perguntar o que havia do outro lado da porta? Ou nem ocorreu? Não ocorreu. Assim, ó, no momento que ela apareceu, me passou uma paz indescritível. Não tem como descrever o que... Você esquece de tudo. É uma coisa assim, meia complicada até de explicar. O que aconteceu? Ela chegou para mim dentro dos diálogos que a gente teve e ela esclareceu para mim, né? E aí ela disse, bom, tu tem que fazer escolha. Eu digo, tá, então tá. Cara, isso durou 1h30, né? E quando eu disse que fazia escolha para voltar, ela me pegou pelo braço e eu me senti de novo dentro de um tubo de luz, e esse tubo de luz foi para um outro lugar. A minha impressão é que eu morei anos lá, que não tinha passado apenas 1h30. E lá eu aprendi muita coisa, eu fui apresentado a muita coisa. Eu não fazia ideia de que existia tal coisas lá. E essas coisas, infelizmente, eu não posso passar. Tá? Me foi pedido, solicitado que eu não comentasse sobre isso, porque isso vai ser apresentado no tempo certo para a humanidade. Tá? Bom, são coisas que realmente não dá para falar, porque vai ferir. A gente vai entrar num sítio muito perigoso, sabe? De religião, de política, e não é bom. Então, quando eu retornei, né? Que aí eu caí da maca, aquele negócio todo, aquele troço todo, eu não lembrava disso. Simplesmente eu não lembrava. Quando eu entrei em coma induzido, é que voltou essas memórias elas retornaram para mim, né? E começou
a se apresentar os mestres ascensionados. Eu fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana, eu era praticante da igreja, eu fazia trabalho com encontro de casais com Cristo, e me apareceu então uma oportunidade de conhecer a alquimia de Cristo, que eu nunca tinha escutado falar. E através dos mestres ascensos eu comecei a ser iniciado nisso. Comecei a trabalhar com eles, né? Eles me ensinaram o que devia ser feito e tudo mais. E dali em diante eu comecei um trabalho alquímico diferenciado. Então, eu deixei de ser católico? Não, eu não deixei de ser católico. Mas me abriu uma outra visão dentro do processo todo, em que me mostrou que eu não tinha mais o comprometimento, mas sim a responsabilidade de ajudar a humanidade através de um trabalho espiritual que estava sendo apresentado a mim. Tá? Nem todas as pessoas irão ter esse mesmo processo de despertar. Tem pessoas que vão despertar completamente diferente. Tá? Eu hoje tenho 65 anos de idade e durante esse tempo, esse período, eu sempre sou orientado pelos mestres e pelas entidades que trabalham com eles, né, de como proceder para cada determinado processo que me aparece para que seja resolvido. Tá? Então, daí começou duas coisas. Primeiro, uma mudança muito grande de olhar o ser humano com outros olhos. Eu comecei a conhecer o ser humano na profundidade. Então, passei alguns anos lutando contra mim mesmo, porque eu achava que eu era louco, né? Esquizofrênico, ou seja lá o que for. Mas, com o passar do tempo, eles começaram a me dar orientações, começaram a me mostrar, passar datas do que ia acontecer e tudo mais, e eu passava essas datas para minha mãe, que era a única que acreditava no que estava acontecendo comigo. Tu chegava a falar isso com os seus familiares? Eu falava com meu pai estava querendo já me internar, né? Porque ele estava achando que eu estava doido, né? A família, né? Os irmãos e tudo. E a única que acreditou na coisa foi minha mãe, na época. E você continuava trabalhando também, exercendo as suas profissões? Continuavam o trabalho comum, normal, né? Até que houve um momento em que eles disseram para mim assim, você vai perder tudo, vai começar o processo. Então, em 2003, eu me separei da minha esposa anterior. As minhas filhas, 2 já estavam casadas, e os 2 mais novos vieram morar comigo. E eu já estava em Brasília, continuava em Brasília. Nessa época eu trabalhava na Secretaria de Fazenda e Planejamento, dentro da área de tecnologia também. E então começou um processo em que todos os meus amigos estavam distantes. Eu não estava tendo mais contato, não conseguia mais ter o contato com eles e tudo mais, e de repente o trabalho da secretaria se encerrou e eu fiquei um tempo desempregado. Esse tempo que eu fiquei desempregado, eu aprendi a viver sem dinheiro. Isso é possível?
Mas usando economias ou totalmente sem dinheiro? Usando economias. Então, eu passei uns 2, 3 anos absolutamente sem ajuda de ninguém. E naquela época eu tirava das economias R$300 por mês. Mas eu não perdi o meu padrão de vida, o meu padrão social, o meu padrão de vida, eu não perdi. Os R$300 dava conta. Como? Não faço a menor ideia. Não faço. Eu ia... R$300 naquela época também, que seria aproximadamente hoje 1.200, quase um salário mínimo, vamos assim dizer, né? Acompanhando 97? A inflação. Não. O salário mínimo, se não me engano, era 500 ou 600 reais já naquela época. Certo. Tá? Eu ganhava menos que um salário mínimo. Perfeito. E eu pagava energia, eu pagava água, eu pagava IPTU, eu pagava alimentação e tinha 2 filhos. Uma filha com um filho. Então, a minha vida começou a ficar esquisita. Por que esquisita? Porque eu comecei a ver que não era o valor, a quantidade de dinheiro que que fazia com que eu sobrevivesse, né? E não é por causa da formação de economia também, tá? Mas algo mais acontecia. Tanto é que houve um episódio que o meu pai foi me visitar em Brasília. Ele foi ao mercado comigo, eu enchi um carrinho e o carrinho deu 77. Eu lembro bem desse valor. E o meu pai depois comentou com a minha mãe, se fosse eu fazendo as compras, não dava menos do que R$300. Porque o Jorge só tinha pego coisa boa. Ele continua comendo o que ele gosta, continua bebendo o que ele gosta. E coisas assim começaram a acontecer. Então eu comecei por exemplo, eu preciso de um carro. Em questão de muito pouco tempo o carro vinha. Eu preciso do que fosse. Eu começava a pensar naquilo e aquilo começava a materializar. Através dessas orientações que me estavam sendo dadas. Bom, então eu fui iniciado no Reiki, lá do outro lado, e precisava trabalhar com Reiki, né? E eu fui atrás de uma mestre de Reiki para poder ter os diplomas lá, os certificados de Reiki e tudo mais, até a mestria. Eu fiz. Então eu sou mestre em Reiki. E comecei a trabalhar com as pessoas. E ali eu comecei a sentir e ter orientações um pouco diferenciadas. Então comecei também a trabalhar com cura das pessoas. Mas eu entendia que não era eu. Eu comecei a entender que quem estava promovendo aquela cura era a pessoa, através das orientações que eu tinha. Então, se a pessoa não tem a permissão, ela não dá a permissão, ela não aceita, então não acontece a cura. Isso começou a me colocar pensante. O que será que eu tenho que fazer para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu consiga ser um facilitador disso? Como é que eu posso replicar? Porque eu entendi que não é só um dom. O meu dom eu sei qual é. A gente tem um dom específico, né? Esse eu sei qual é. Eu tenho total clareza do que é. Mas como é que eu poderia ajudar as pessoas? Então, eu já com a minha nova esposa, eu conversando com ela, eu orientando ela de acordo com o que eu podia orientá-la, a gente montou o espaço quântico de energia, o EQE.
E trabalhávamos aos sábados, porque tanto eu quanto ela estávamos trabalhando, e nos sábados a gente fazia a doação do reiki. Onde eu tive problema com o pessoal da cidade, porque eles não aceitavam que a gente trabalhasse gratuitamente. Qual cidade era? Em São Marcos. Você já estava em São Marcos? Já aqui em São Marcos. Como é que funciona o reiki? O reiki é uma energia vital. Você manipula essa energia, né? A própria energia da pessoa. Você manipula essa energia para que aconteça a cura. Então você faz limpeza de chakra, você faz uma varredura, um escaneamento para saber qual é o problema daquela pessoa. Muitas vezes eu sempre fiz isso. Eu não queria saber qual é a doença da pessoa. Eu queria dizer para ela o que ela tinha. E na maioria das vezes, não foram todas, eu acertei. Tá? Então eu dizia para a pessoa o que estava acontecendo. Aí eu passava a orientá-la a fazer determinadas atitudes para que aquilo fosse embora. Então o reiki ele ajuda muito em você fazer isso. Tá? Você manipula as energias para deixar a pessoa mais calma, aceitar o processo que ela está passando e permitir a cura. Então a pessoa, se ela consegue ter esse entendimento, e aí depende de cada profissional que vai trabalhar com a determinada pessoa, ela vai se curar mais rápido ou ela vai procurar um médico comum. Então não existe nada de mágico na situação. É uma manipulação de energia que qualquer pessoa pode fazer e que Cristo fazia. Cristo era reikiano. Ele trabalhava com as energias de cura. Tá? E isso vem lá da época dos essênios, dos sumérios. Né? Então, dentro do processo de cura, eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse replicar o que eu estava fazendo, porque eu não estava mais só trabalhando com o reiki. Eu estava trabalhando com alquimia, que é bem diferente. A alquimia não é que ela seja mais forte, mas ela tem mais a ver com a ciência. Então você começa a trabalhar dentro da alquimia e você consegue obter resultados um tanto mais rápido. Tá? Mas as pessoas não iriam aceitar isso. Então eu continuei como mestre reikiano. E aí quando a pessoa tinha os bons resultados, é que eu falava para ela, olha, eu não trabalho só com reiki. Eu tinha que esclarecer, eu ficava naquela... eu tenho que ser honesto com a pessoa. Então ela chegou lá achando que eu era simplesmente reikiano, mas não. Eu estava trabalhando com algo mais, que é a alquimia de Cristo. Tem um pouquinho além do reiki. E aí eu comecei a fazer trabalhos com as pessoas locais e tudo mais, e aí de repente começou um zum, que a gente não estava cobrando, isso não era certo, porque estava tirando o cliente deles. Né? E eu entrei num processo, conversei com os mestres e tudo mais, e eles disseram, não, continua até que não haja mais pessoas procurando vocês. Então foi o que a gente fez. A partir do momento que a gente entendeu que deveria parar com os trabalhos externos, a gente continua fazendo o trabalho tanto no reiki quanto na alquimia internamente. Não faz mais externamente. Tá? Externamente que eu falo é eles irem até lá no espaço quântico. Tá? A gente faz atendimentos à distância.
E apenas isso. As pessoas entram em contato com a gente conversa com eles. É tipo um bate-papo de um consultório em que a gente procura saber o que é que a pessoa tem e fala para ela o que ela precisa, como é que ela precisa agir para que ela se limpe. Por quê? Porque a gente vai acumulando energias e essas energias elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser devolvidas à fonte para que elas retornem neutras novamente. Tá? Para que a gente consiga trabalhar com essas energias, dando à pessoa aquilo que ela deseja. E esse é o problema. Quando eu falo retornando as energias que é dela para ela, né? Se a pessoa é uma pessoa boa, ela vai correr para o bom, para o bem. Se ela é uma pessoa má, ela vai trabalhar para o mal. Por quê? Porque Deus não julga ninguém, absolutamente. Vocês são donos de si e têm que ser responsáveis por si. Então é aquele negócio. Se você vai usar para o bem ou para o mal, é problema de vocês. E a partir do momento que você tem uma conscientização, você passa a aplicar com todas as pessoas, com todos os seres humanos, amor incondicional. Você pode comentar como é feita essa renovação energética ou somente com... Não, posso dar explicar um pouco? Uma pincelada assim. O amor incondicional, ele começa de dentro para fora. Quando você entende que todos nós somos partes de Deus e somos partes iguais, não existe diferença entre o Jorge, entre o Rafael, entre o Wagner, entre mais ninguém. Todos somos iguais, todos temos a mesma quantidade de energia, tá? Teoricamente. Porque na prática existem é difícil a gente não falar de religião, né? Assim, ó, Jesus, Deus, o Deus maior, não Jesus, mas o Deus maior, ele não tem religião. Ele é o que é. Jesus quis mostrar isso a todos, mas não teve tempo. Por quê? Porque no Velho Testamento existia a correção. Então, dente por dente, olho por olho, e por aí lá vai. No Novo Testamento existe só o amor de Cristo. E esse amor de Cristo não é o Cristo Jesus, é o Cristo cósmico que estava em Jesus. E esse amor, ele é exatamente isso, é um amor incondicional. Não importa se você vai me fazer bem ou vai me fazer mal. Eu tenho que entender que você está num determinado momento em que você está não está desperto, que você está cego, que você não enxerga o que está a um palmo na tua frente de verdade. Então, por que as pessoas matam umas às outras? De raiva, e isso e aquele outro. A gente tem que perdoar. Olha, eu não gosto dessa palavra, tá? Mas é como se fosse isso. O amor incondicional não julga absolutamente ninguém. O que a gente tem que fazer é chegar no fundo, no âmago dessa pessoa, através de palavras amorosas, de conscientização, e mostrar para ela que um dia isso vai embora e quando retornar, retorna só o bem. O mal vai ser completamente extirpado daquela pessoa. Mas para isso a pessoa tem que permitir. Se ela não se der permissão, não vai acontecer. É assim que acontece o amor incondicional. Então, não é
que nem está escrito lá na Bíblia que Jesus falou que era para dar outra face. Ele não falou isso não, tá? Eu sou contra isso. Ele não falou isso. O que ele falou foi outra coisa, foi outra expressão. Mas as pessoas entenderam assim, e não é verdade. Não é porque alguém te bate que tu vai virar o outro lado para ele bater de novo. Não, você não precisa fazer isso. E se você tiver que reagir, reaja. Por que existe tanto manso hoje dentro do mundo? Por que as pessoas não estão mais discutindo sobre as coisas e simplesmente aceitando? É justamente porque existe toda uma cultura que apagou tudo aquilo que foi colocado lá no início, que é básico, que está lá no início da criação. No início da criação, o que existiu? Amor, mais nada. Deus amou tanto a gente, ele amava tanto a si próprio, que ele queria dividir isso com alguém. O que ele fez? Ele se autodividiu. Nós somos partículas de Deus. Então nós somos deuses também. E dentro desse amor incondicional, o que tem que haver é a união entre todos. Porque todos nós somos apenas um. E vamos chegar lá. Um dia a gente precisa chegar lá. Porque Deus só vai ser Deus novamente quando todas as partes dele estiverem unidas. Enquanto houver bem e mal, não vai haver essa união. E Deus está sucumbindo, se já não sucumbiu totalmente. Jorge, amor incondicional. Na história da humanidade, para falar de uma maneira mais objetiva e um pouco mais rápida até, para não me estender muito aqui no meu comentário. Na história da humanidade, sempre que houve escassez, houve guerras. E a humanidade hoje, a primeira vez em todo o tempo que a humanidade está na Terra, ela desenvolveu uma tecnologia que é mais inteligente do que ela própria. Estamos vivenciando esse momento de transição. Sim. Vai começar a haver escassez. Trabalho, empregos. Vai ter uma desestruturação, entendeu? Das relações familiares. Enfim, como despertar o amor incondicional neste momento? Vocês precisam olhar duas coisas. A primeira delas é que sempre existirá a escassez é um engano, é um grande engano, inclusive. O mundo tem condições de alimentar todos que estão encarnados no nosso planeta Terra. O que existe é uma guerra de poderes criada pelo homem. E essa guerra de poderes, ela cria o que a gente chama de medo. Esse medo é que causa tudo isso. Na realidade, tudo que a gente vê é manipulação. Então, essa grande manipulação de massa que existe é porque todas essas pessoas que estão sendo manipuladas estão permitindo que isso aconteça a elas. Vamos falar de Matrix. Tá? Então, a Matrix ela está bem em evidência por agora. Então, para que você saia dessa Matrix, a única maneira que tem é você se auto-encontrar, você se autoconhecer. E é através do amor incondicional que você vai conseguir fazer isso. Não adianta só ler livros, não adianta buscar fora, porque não está fora da gente. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. Vai haver um tempo não muito distante em que as pessoas vão conseguir fazer milagres. Mas não são milagres na realidade. São situações bem simples. Existe tudo, absolutamente tudo. Nós somos filhos de Deus, parte de Deus, nós somos herdeiros dele. Então tudo que ele cria, nós também podemos criar. Tem pessoas que conseguem materializar as coisas na frente de outros.
São raras essas pessoas. Essas pessoas estão completamente acordadas. Qualquer um de nós consegue fazer isso. É muito difícil, sabe? Porque existe o ver para crer, né? O Santo Tomé, o famoso Santo Tomé, né? O teste de Santo Tomé, né? Então, se não acontecer, não vai acontecer. Então, por exemplo, você consegue modificar, por exemplo, um dia chuvoso num dia lindo de sol. Basta que você tenha fé. É que nem está escrito na Bíblia. Se você tiver fé de verdade, você consegue mover montanhas. Quando isso não é uma realidade, mas isso mostra que está escrito ali que pode remover montanhas, né? Ele está dizendo que você pode tudo. Então, tem pessoas que complicam as coisas, querem cada vez mais complicar, deixar de acreditar. Façam um teste de 7 dias, por exemplo. Tirem tudo aquilo que é negativo, façam uma listagem e tirem tudo aquilo que é negativo de vocês. E escrevam num papel. De preferência, durante esses 7 dias. E no final desses 7 dias, queimem esse papel. E deem como encerrado tudo aquilo que está ali com vocês. E vocês terão uma mudança grande, interna, interior. Porque aí começa um despertar. O despertar não é um estalar de dedos. Eu estou desde 89 nesse caminho. Já tem bastante tempo. Em 97, eu tive um puxão de orelha. Eu considero assim. Por quê? Porque eu estava dando ênfase a dinheiro. Eu estava fazendo do dinheiro o meu senhor. E o dinheiro hoje não é mais meu senhor. Ele serve a mim. Ele não é mais meu senhor. Então, por isso que eu tenho tudo que eu quero. Eu penso, necessito e isso vem a mim. Não existe uma receita de bolo. Por quê? Porque é apenas um sentimento. Você tem certeza de que aquilo vai acontecer e aquilo acontece. É assim que tem funcionado para mim desde então. E eu tenho passado esse conhecimento para aquelas pessoas que se interessam, porque assim, as pessoas quando me veem, principalmente aqueles que já estiveram comigo no passado, elas pensam, pô, como é que esse cara mudou tanto? Eu nunca tive dificuldade, né, de ter as coisas, porque eu sempre me permitia ter. Mas quando, naquele determinado período, me colocaram à prova, tiraram tudo que eu tinha, eu dormi rico e nasci pobre, e amanheci pobre. E se eu não tivesse umas economiazinhas, eu tinha me lascado. E durante muito tempo, as coisas vinham a mim e eu não conseguia nem entender como é que vinha. Eu não deixei de ter as coisas. Por quê? Porque a minha fé, essa é inabalável. Eu acredito num ser maior. Seja o nome dele que quiserem dar. Tá? Mas dentro desse pensamento, o que acontece é que eu me permiti amar todo ser humano como ser humano. Para mim não importa se ele é ladrão, se ele é político, se ele é um gestor religioso, se ele é... seja o que for. Se ele faz bem ou se ele faz mal, para mim é um ser humano. Ele faz parte de mim também. Só que ele ainda não sabe que eu faço parte dele. E eu tenho uma energia
e eu posso transmitir essa energia às pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, dentro desse contexto, o que a gente faz? A gente vai passando para as pessoas o conhecimento que a gente tem, vai replicando, que foi a maneira que eu entendi que deve ser, e quem conhece a minha vida, o meu dia a dia, sabe que é assim. Eu nunca entro num negócio ou entro em alguma coisa que eu não tenha certeza que vai dar certo, porque não tem como dar errado. Eu costumo dizer que eu não consigo fazer mal a ninguém hoje em dia. Não tem como. Por quê? Porque o meu amor incondicional está acima de tudo. Então, pode ser o pior elemento. E ele passa comigo um tempinho e ele já começa a pensar diferente. Porque é assim que é. O amor incondicional é isso. Você falou em pensar diferente. Uma pessoa, um ser humano que está praticando, vivendo uma vida com um caráter que talvez não esteja fazendo bem a outras pessoas e ela não se dá conta disso. Quando for um momento de transição dela ir embora, qual é o que acontece? A gente vai entrar num plano bem complexo, tá? Assim, existe o plano físico, existe o plano espiritual. Só existem esses dois planos, tá? Qualquer outro plano é criação da mente humana. Plano astral, por exemplo. Tudo que acontece no astral é, e nada mais do que é, da mente humana. Criado pela mente humana, tá? Então, e vai existir muita gente que vai bater pé, bater braço, bater mão, mas a realidade é essa. Só existe o plano físico e o plano espiritual. O plano astral, ele é a criação da mente humana. E nessa criação a gente pode criar o que a gente quiser, o que você queira. Então, quando você morre, o que acontece? Você vai para um plano que é o plano que você acredita que existe. É que nem a gente está aqui agora. Existem várias outras pessoas, entidades, seres, seja lá o nome que vocês queiram dar, que estão dentro desse ambiente, conversando entre si, jogando energia para a gente e para todos aqueles que estão ouvintes. E dentro desse plano, a gente aceita ou não. Então, quando você tem uma linha que não é a linha que a gente chama de correto, porque na realidade não existe o bem e o mal no espiritual, só existe o bem. Nós estamos aqui para experienciar, e apenas isso. E a única maneira que foi encontrada para que existisse a experiência fosse essa materialização, o que eles chamam de 3D, né? Que é a terceira dimensão onde nós estamos. Na verdade, nós não estamos mais... A terceira dimensão deixou de existir, nós já estamos na quarta, porque o tempo é a quarta. E esse tempo é finito. Esse tempo ele só existe aqui. Lá não existe. Tanto é que a minha experiência foi de anos, em 1h30. Você consegue aprender muita coisa. Mas muita coisa, uma velocidade muito grande, comparado ao nosso tempo. É isso aí. Isso que tu aprendeu passado para ti nesse outro plano, não precisa falar o que é, mas como tu não queria, mas como tu conseguiu aplicar isso na tua vida? O que melhorou? Melhorou tudo. Melhorou tudo. Principalmente, eu acho que o que mais melhorou foi relacionamento. Eu sempre fui um cara aberto para relacionamentos. Mas dentro o que acontece é que,
eu passei a ver as pessoas sem máscara. Então não adianta a pessoa dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, não sei o que, coisa e tal. Na entonação da voz, na maneira que a pessoa se expressa, sabe? A maneira física que ele se comporta. Né? Isso aumentou o feeling para poder enxergar isso e saber quem é quem. Né? Existem cores. Nós temos uma cor própria e outras cores que são energias que fazem parte dos nossos corpos. Nós temos os corpos inferiores e os corpos superiores. Os inferiores é o físico, o mental e... Bom, dentro desse... o que acontece? Para cada ser, cada evolução do ser, o ser passa a ter aberturas, conhecimento. Você não consegue desconhecer. Não existe isso. A partir do momento que você vive alguma coisa e conhece o resultado daquela coisa, aquilo ali fica guardado na gente. Então, a partir do momento que você sabe o que é bem e o que é ruim, e faz a escolha do ruim, você está se autodestruindo. Você está indo para um lado em que não é... Você sabe que aquilo ali não vai dar bom. Né? Eu, no meu livro, eu tenho uma parte do texto do livro que eu falo em banco de dados. Como eu sempre trabalhei com tecnologia, lá eu falo exatamente isso. O acesso ao banco de dados. São 2 livros. Qual dos livros é que tá... É o Universo Esquecido e o Ser Humano Insignificante. O outro é Lixo Espiritual. Esse a gente pode falar no finalzinho. Então, no livro eu digo que imagina um grande banco de dados, onde toda a experiência de todos os seres humanos que já viveram aqui na Terra está guardado. Existe essa informação guardada lá. Né? Por exemplo, eu quis ter a experiência de perder um pedaço do dedo. Eu perdi um pedaço do dedo. Mas tenho certeza que em outros períodos de vida, alguém também perdeu um pedaço de dedo. E se eu tivesse naquele momento desperto e eu tivesse acessado o banco de dados, eu perdi com 5 anos de idade, eu saberia que isso não é bom. Mas para ter a experiência eu fiz essa escolha. Hoje eu entendo isso. Às vezes até é meio difícil da gente entender que a gente escolhe coisas ruins. Mas no final das contas, não são ruins, são experiências. Mas você está querendo uma experiência de perder um pedaço do dedo. Estranho, né? Mas tem gente que tem experiência de várias e outras coisas. Né? Inclusive, eu conto uma piadinha no livro sobre uma senhora, e ela estava passando na rua e ela foi passar por uma calçada escura, né? E tinha um cidadão lá. E o cidadão agarrou ela. Aí o cidadão agarrou, a véia começou a gritar: socorro, um tarado, socorro, um tarado, socorro, um tarado. Mas ela não empurrava o cara. E aí o tarado começou a tirar a roupa dela, aquele negócio todo, e ela: socorro, um tarado, socorro, um tarado, socorro, um tarado. Daqui a pouco ela: taradinho, taradinho, taradinho. Entende? Foi a escolha dela. Ela quis chegar nas vias de fato com o negócio. É piada, tá? Do Monty Python. Então, é tipo assim. Então, o livro não é um livro só de coisa séria, você está entendendo? Ele está mostrando uma experiência que uma anciã quis ter, tá? E tinha um ladrão, um tarado, no caso, disponível para dar a ela o que ela precisava. Então, por isso que a gente está nessa dualidade. Entende? Então, se você quer uma experiência ruim, tem alguém
E aí você mentalmente está atraindo aquela pessoa para que você tenha aquela experiência ruim. Não é a pessoa que é má, é você que quer aquela determinada experiência. E quando você entende isso, você para de ter. Ou você vai querer experiência ruim o tempo todo? Não. É isso. Muito bem. A quarta dimensão é a que nós estamos agora. Sim. E pode falar um pouco sobre ela e o que é a quinta dimensão? A quarta dimensão, ela acrescentou o tempo, tá? E vocês devem estar notando que o dia passa mais rápido, né? Nós estamos muito perto de 8 horas antigas, de 200 anos atrás, né? Para o dia de 24. Então, 2/3 do dia nós perdemos. Está muito perto. Quando acontecer isso, a gente vai ter a próxima transição. A próxima transição é para a quinta dimensão. Quando acontecer a transição para a quinta dimensão, o nosso planeta vai deixar de ser matéria de terceira dimensão. Então, isso que a gente tem, que está vendo aqui, a gente vai continuar vendo. Mas não da mesma constituição molecular que existia. Ela vai ter uma pequena mudança, tá? E lá, na quinta dimensão, vai ser muito divertido, porque lá a gente pode manipular a matéria da maneira que a gente quiser. É nesse momento que seremos os 144 mil? Não, dos 144. Os 144 mil vieram para a Terra para conseguir fazer com que o despertar do ser humano fosse acelerado. Alguns ainda nem sabem que são, mas na grande maioria, eu te diria que 96%, 97% dos 144 mil já estão completamente despertos. Já sabem quem são e o que devem fazer por aqui, né? Nem todo mestre é igual político que gosta de aparecer por aí. Então, muito do trabalho que está sendo feito, né, é um trabalho silencioso, é um trabalho caseiro, vamos dizer assim. É um trabalho que ele só faz lá no cantinho dele e pronto, né? É que nem você chegou a mim, tá? Eu tive uma experiência de quase morte, né? Tinha comentado com um colega, ele comentou contigo. E através disso aí a gente chegou no assunto que está agora, que é completamente diferente da EQE, da EQM, né? Então a experiência quase morte foi a minha formatura para começar a fazer o que eu faço hoje, né? Porque até então eu não tinha o esclarecimento que eu tenho das energias, eu não tinha o esclarecimento de muitas das coisas que acontecem, né? Eu tenho uma boa formação, mas essa boa formação não me dá condições de ter esse conhecimento de tudo, né? Então o conhecimento do ser humano, o saber como amar o ser humano, isso é de dentro de cada um, é um despertar que a gente tem que ter para que a gente possa enviar cada vez mais energia para as pessoas. E, de uma maneira ou de outra, essas pessoas, você tocou, é que nem eu falei, você não consegue mais dizer que não sabe aquilo que você passa a saber. É um fato. Então, a partir do momento que você entende quem você é e da onde você vem e aonde você tem que retornar, não é ir, é retornar, né? É o voltar. Você tem que voltar para Deus. É só isso. E não existe regras. Lá não tem regras. Esse negócio de regra lá do outro lado não existe. Todo mundo é igual, exatamente igual, tem a mesma quantidade de energia. E ele vai aprender isso. Então, quando aqui, né, assim, ó,
existe um ditado dentro da alquimia que é assim, ó, enquanto houver... Não, deixa eu me lembrar com exatidão das palavras. Enquanto não houver o respeito pelo mundo animal, não haverá respeito entre os humanos. Nós somos carnívoros por natureza. O gaúcho vai adorar isso. Eu sou gaúcho. Eu como carne. Mas enquanto a gente não tiver consciência de que todo ser vivente também é parte de Deus, enquanto a gente não tiver a ciência de por que existe o boi, a vaca, o porco e outros animais que nós consumimos, ele não consegue evoluir. Nós podemos se alimentar de carne? Sim, podemos. Devemos? Não. Porque nós estamos fazendo sacrifícios. E Deus não pede sacrifício a ninguém. Esses deuses que foram criados pelo ser humano e que fazem sacrifícios a outros deuses, né? Eles vieram do mesmo Deus. E eles se proclamaram deuses, mas não são de verdade. Nós somos aprendizes de Deus. Até chegar a Deus, a gente não deixa de ser, deixa de existir e passa a voltar a ser Deus. Vocês conseguem entender isso? Que Deus se dividiu e nós temos a obrigação de reuni-lo através do amor incondicional. É isso. É essa experiência que a gente está aqui para aprender. Quer comentar mais sobre o teu segundo livro? O segundo livro fala sobre o lixo espiritual. O lixo espiritual é tudo aquilo que a gente acumula de ruim ou que a gente esquece em cima da prateleira. Quantas vezes vocês tiveram vontades, vocês tiveram atitudes e na hora H vocês deixaram de fazer? Tudo isso é uma energia que você tirou de você. É que nem a receita do bolo, fazer um bolo, né? Você vai fazer um bolo, como é que você faz um bolo, né? Você vai pegar a panela, ou vai esquentar os ingredientes, você vai pegar a massa, você vai pegar a batedeira e por aí lá vai. Aí você vai pegar o ovinho, quebra o ovinho cai no chão, aí depois eu limpo. É esse tipo de coisa. Então ele vai ficando lá. Então a farinha fica em cima da mesa, o leite caiu no chão, o ovo caiu do outro lado e por aí lá vai. E você esquece de voltar e limpar. Isso é o lixo espiritual. Esse que eu estou falando é o material. Mas no lixo espiritual, isso também ocorre. Quantas vezes você, eu queria ter uma Mercedes. E aí, mas eu não tenho condição de... Pronto, você matou na hora. Por que você criou essa limitação? Qual é o teu objetivo de ter criado a limitação? Não cria limitação. Deixa que venha. Você é criador, você não é outra coisa. Então, deixa que venha. Então, eu quero uma casa com 5 quartos, um jardim de inverno, piscina, 2 carros na garagem. Respira fundo e visualiza aquilo e acabou. E vai acontecer. Agora, se você fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar, ponto, acabou, cara. Virou lixo espiritual.
Então, tua energia está lá. Quanto de energia você tem durante todo o tempo que você viveu que está lá? Você tem que aprender a limpar isso. Vai lá. Vai lá naquela salinha lá que você jogou os seus sonhos, os seus desejos, as suas atitudes que você tinha que ter tido e não teve na hora. Vai lá. Vai lá, limpa a sala. Deixa a sala toda limpa. Joga tudo fora. Libera. Sobre a liberação, existe uma afirmação que a gente faz, eu posso deixar com vocês, que a gente chama de cura e perdão, que é a libertação de traumas, de mágoas, através do perdão verdadeiro interno. Deixa eu pensar direito aqui. Fica à vontade. Existe um ser em mim, e cada um tem um ser próprio, e dentro desse ser, tudo que a gente fizer vai acontecer, tá? Então, esse ser se identifica como o Shihao soberano, dentro de mim, através de mim. E volta e meia ele faz algumas citações essas para auxiliar a humanidade a nível de energias, tá? Então, uma dessas afirmações, que é a técnica sugerida aqui para afirmação diária de libertação, ela foi intuída pela Lorena, é assim, ó: eu libero todas as energias do dia de hoje por onde andei. Eu libero as energias que absorvi e que não são minhas. Amada presença divina, eu sou. Entrego a ti todas as energias do dia de hoje para que sejam armazenadas na fonte e distribuídas de acordo com a tua vontade. Eu vou dormir e acordar na hora apropriada com a energia necessária para mais um dia. Eu sou luz, eu vivo na luz, eu emano luz, eu expando a luz. A gente pede sempre que preserve a fonte desta informação. Eu existo, eu sou Lorena, namastê. E muito obrigado. Fazendo essa afirmação diária, vocês conseguem limpar o lixo espiritual também. Por quê? Porque vocês vão estar liberando toda aquela energia que foi acumulada e devolvendo ela à fonte. Quem é a fonte? É Deus. Todos nós temos uma piscina de tamanho igual que recebemos ao nascer, ao encarnar. E essa piscina ela vai sendo consumida de acordo com as vontades e necessidades de cada um. E tudo aquilo que você desejou e que você não materializou, continua lá, jogado em algum outro lugar. Então você devolve para essa piscina, para essa fonte, e ela volta a ser uma energia neutra. E você vai dizer o que você quer fazer com ela. E assim é. Jorge, se você pudesse enviar uma mensagem e ensinar uma coisa para si mesmo, para si próprio, com 17 anos de idade, o que seria essa mensagem e o que você ensinaria? Vai mais fundo. Não tenha medo. Busca maestria, busca excelência. Vai fundo. Não tenha medo. A gente, quando está com 17 anos de idade,
a gente tá cheio de dúvida. Cheio, mas cheio. A cabeça da gente tá que é um troço louco, né? E eu lembro bem dos meus 17 anos. E muitas das coisas que eu queria fazer e não fiz viraram o lixo espiritual, tá? E muitas delas teriam me levado a outros caminhos, talvez até a caminhos mais curtos para chegar onde eu cheguei, né? Eu costumo dizer que não importa o caminho que você escolhe, a tua chegada e de todos é num lugar apenas, não tem outro lugar a chegar, é apenas lá, tá? É quando você conseguir se unir de verdade com o Deus de onde você veio. Se existe mais de um, eu desconheço, mas o Deus maior, o Deus que criou os outros deuses, esse é o Deus verdadeiro, é aquele que te ama independente da tua escolha. Se você quer ser o que você quiser, ele vai te apoiar. Por que ele vai te apoiar? Porque é direito teu de experienciar. E toda a tua experiência vai estar registrada em algum lugar. E quem quiser acessar, é só aprender como fazer. Bem legal. Tem uma pergunta, Fábio? Não, tô satisfeito. Perfeito. Tá, eu gostaria de fazer um exercício, Vai em frente. que é o exercício para que as pessoas consigam tocar em si mesmo do outro lado. Nós aqui somos matéria e nós vamos tocar na gente do outro lado, tá? Esse exercício é muito simples. Basta que as pessoas levantem, ele não pode ser feito de outra forma, tá? A pessoa vai ficar reta, completamente reta. Por que reta? Porque existe na linha dorsal da pessoa, tá, um canal espiritual energético. E ele tem que estar absolutamente reto, porque a gente vai trabalhar tanto com o planeta Terra, que chama de Mãe Gaia, e o cosmos. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar descalço e começar a criar uma imagem com os olhos fechados, criar uma imagem de uma porta, e essa porta tem uma nuvem. Essa nuvem é um véu. Esse é o nosso véu que nos limita de todo o conhecimento que existe em todo o lugar, que nos tira da limitação de tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Então, o que é preciso fazer? Imaginem que vocês estão em cima de uma pedra. E essa pedra, ela é única para cada um. E só existe uma maneira de vocês saírem lá de cima. É caminhando. Vocês não vão descer mais. Então vocês imaginem que vocês estão em cima dessa pedra, com esta porta de nuvem à frente de vocês. Estiquem o braço lentamente, pode ser os dois, e coloquem dentro desta nuvem. Vocês estão conseguindo ver, sentir? Muitos vão ver, alguns vão apenas sentir. Toquem em você do outro lado. E sintam, e digam o que vocês estão sentindo nesse momento. Coloquem aqui no chat,
nos comentários. O que você sentiu? Agradeça a esse ser que está do outro lado, que também é você, por tudo aquilo que ele proporcionou até então em sua vida, até este momento em que vocês estão fazendo esse exercício. Quando vocês conseguirem sentir, vocês peçam a eliminação do véu, para que vocês consigam ir adiante. E aí, vocês vão conseguir sentir a si próprio. Vocês já pensaram em se abraçar alguma vez? Se abracem, porque vocês dois são um só. É você desse lado e você do outro lado. Deem a chance de vocês se unirem mais uma vez e poderem caminhar juntos. É isso que a humanidade precisa fazer. Podem recolher as mãos. E cada um coloque o que sentiu. Não esqueçam, façam em pé. Porque o resultado do exercício é muito mais forte do que vocês estarem deitados, sentados, ou seja lá como for. E não esqueçam, sempre descalços. Deem a chance a vocês a conhecer vocês do outro lado. Aqueles que conseguiram ver alguma coisa, coloquem nos comentários. É isso aí. Nós vamos acompanhar os comentários. Perfeito, Jorge. Muito obrigado pela sua presença aqui no Engrama Podcast. Foi incrível a participação, a transcendência de conhecimentos que a gente absorveu aqui hoje. Você quer deixar seu contato, suas redes sociais, seu site? Sim. Apenas o Chihao. @o Chihao Soberano. Nós vamos colocar no... É melhor colocar porque a escrita de o Chihao é meio complicada. U S H E R A L L e Soberano. Tranquilo. Tudo junto. E vocês vão ter todas as mídias lá. Desde a mídia do Instagram, que é onde tem inclusive o endereço do site, do site do blogzinho que a gente tem. Ele tem bastante informações lá. Ele está parado já há alguns anos, porque as informações que eram necessárias para o despertar acabaram ali. Tá? Ele fala... são mensagens de dia a dia, né, que as pessoas podem adquirir e que ajudam a gente no despertar. Tá? Os livros do Universo Esquecido, o Ser Humano Insignificante e o Lixo Espiritual, eles estão no Clube de Autores. E tem também Asas da Liberdade. Né? Lá no site do Wix tem os nossos livros, está escrito lá. Lá vocês conseguem chegar até eles. Perfeito. Por incrível que pareça, o meu primeiro livro, O Universo Esquecido, vendeu mais na Europa do que no Brasil. Mas é um pequeno detalhe. Quantas tiragens, quantas cópias foram vendidas na Europa? Na Europa, perto de 1 milhão. Um número bastante representativo. 815 mil. E no Brasil? Se não me engano. 212, 215, uma coisa assim. Mil. Em toda a Europa ou mais focado em... Focado na língua portuguesa, né?
Portugal, principalmente Portugal. Portugal eu tive muito contato. Show de bola, então. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Nada. Jorge.